Apocalipse 3, do 1 ao 6 diz: e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos 2 últimos domingos, nós estivemos aqui falando sobre o que acontece quando a pessoa morre, para onde elas vão, em que estado elas ficam, em que situação elas se encontram, o que vai acontecer com elas depois. Vimos que as pessoas que morrem hoje vão de fato para um lugar, os ímpios para o inferno, os salvos para o paraíso, mas ainda não é um lugar definitivo. Vimos que os salvos vão ressuscitar para herdar a glória eterna com o Senhor, receber um corpo glorificado e viver e reinar com Cristo por toda a eternidade. E vimos também que os ímpios, pecadores, rebeldes, obedientes, que não guardaram a palavra de Deus, que não creram no Senhor para obedecê-lo, serão condenados. Ressuscitarão e serão, a Bíblia chama de segunda ressurreição, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo sempre. Nós ficamos muito felizes com a esperança que a palavra de Deus nos trouxe e nos traz, porque exatamente a mensagem foi respaldada, baseada, alicerçada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15, ou do verso 13 em diante, até o verso 17, quando o apóstolo Paulo diz: nós temos que nos confortar uns aos outros com essas palavras, as palavras que trazem esperança, de que a morte não é o fim, de que nós não vamos viver a vida inteira aqui nesse sofrimento, nessas perseguições e angústias, mas que um dia tudo isso vai findar, e que nós vamos reinar em glória com o Senhor, longe de todo sofrimento, toda dor, todo problema, em paz eterna, glorificados com vigor. Nós vimos a cidade que nós vamos morar, lemos Apocalipse capítulo 21, e ficamos todos maravilhados, impactados com aquilo que a palavra de Deus promete que Deus dará para nós. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós, irmãos, ainda estamos na caminhada rumo ao cumprimento dessa promessa. Nós ainda estamos na caminhada para que possamos chegar a essa promessa, a esse lugar que Deus preparou para nós. E nós estamos nessa caminhada exatamente, irmão, porque a Bíblia diz que o reino do céu é como uma rede jogada no mar, que apanha toda espécie de peixe. E quando apanha toda espécie de peixe, ele traz para a praia, e depois ele separa os maus dentre os bons, dentre os justos. E assim será a consumação dos séculos. O Senhor vai separar os seus eleitos e vai dar a eles a vida eterna, a glória eterna, e os outros ele vai jogar na condenação. E essa caminhada, irmão, que nós estamos tendo ainda, Cristo ainda não voltou, nós ainda não morremos para nos encontrar com o Senhor, porque nós estamos ainda na caminhada das provações, na caminhada da seleção, porque é exatamente, irmão, nesta caminhada que Deus vai revelando quem é o seu povo. É exatamente nessa caminhada de um mês, de um ano, de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até o crente morrer, ou até Jesus voltar, é que Deus de fato vai revelando quem é o seu povo escolhido, que vai morar com Ele na glória. E uma coisa é certa, meu irmão, eu digo para você, dentro das Escrituras Sagradas, que nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que se intitula cristão, nem todo mundo que leva uma Bíblia embaixo do braço, vai herdar a glória eterna. Por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, que muitos são chamados e poucos escolhidos, que
que na verdade Deus tem um povo seu escolhido, povo que Ele preferiu salvar, que Ele quis salvar, e Deus não deu essa salvação, não foi baseado no mérito, na obra do homem, foi pela própria vontade do Senhor. E eu quero tirar, por exemplo, esta noite, irmãos, o que estava acontecendo com a igreja de Sardes, ou de Sardo, para aplicar para a nossa caminhada esta noite. Porque o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que é Deus, aquele que tem a plenitude do poder, aquele que tem toda a glória, que tem toda a majestade, todo o poder. É assim que Jesus se apresenta para a igreja de Sardo, e é assim que Jesus se apresenta para a igreja de hoje. E nós vamos entender o porquê Jesus está se apresentando dessa maneira. Mas Jesus se apresenta e diz, irmão, que aqui nesse claro texto também, que Ele não é apenas uma criatura de Deus, que Ele não é um ser formado, alguém que foi criado por Deus. Ele diz claramente aqui que Ele é o próprio Deus. Quando Ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus, está dizendo que Ele tem a plenitude de Deus em si, que Ele é Deus. E em seguida, Ele diz que também Ele tem os 7 Espíritos de Deus e tem as 7 estrelas. As 7 estrelas, irmão, no contexto do Apocalipse, olhando para o capítulo 1, nós vamos entender que as 7 estrelas são os mensageiros, são os anjos das igrejas, aqueles que Deus levantou para serem os guias das igrejas, os pastores, os líderes, os anjos, que trazem a mensagem, que a palavra ângelos no grego significa mensageiro. Então, quando ele diz que ele tem os anjos da igreja em suas mãos, ele está dizendo que ele tem o poder sobre a liderança da igreja. Ele tem um poder sobre aqueles irmãos que assumem liderança da igreja, quer tenham sido levantados por ele ou não. Mas o Senhor deixa claro que Ele tem um poder sobre a vida desses homens, tanto para salvar como para condenar. E Jesus deixa claro isso. E depois Ele se apresenta dizendo para a igreja de Sardo: eu sei, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Aqui Jesus, irmão, Ele já entra de cara, trazendo a dura repreensão para a igreja de Sardo. Se nós olharmos para a igreja de Éfeso, aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 7, nós vamos ver que era uma igreja que tinha caído, e que Jesus a convidava a se levantar. Mas a igreja de Sardo, irmão, há algo diferente com ela. Há uma debilidade ainda mais forte. A igreja de Sardo, Jesus está dizendo que ela tem apenas uma fama de alguém que está vivo, mas é uma igreja que já morreu, é uma igreja que já está morta. E olha, meu irmão, que Jesus não está falando aqui no sentido físico, Jesus está falando de uma igreja morta espiritualmente. Então a igreja de Sardo, irmão, ela era uma igreja morta. A igreja de Sardo, irmãos, ela estava exatamente localizada na cidade de Sardo, por isso a igreja de Sardo. E a cidade de Sardo, preste bem atenção, para nós entendermos aqui o porquê que aqueles crentes estavam mortos. A cidade de Sardo era uma cidade localizada a 500 metros acima do nível do mar. Era uma cidade, irmão, rodeada por rochedos. Uma cidade, por ser muito alta e rodeada por rochedos, era de difícil acesso para que exércitos inimigos chegassem até lá. Logo era uma cidade, meu irmão, que se sentia no pedestal mais elevado do que as outras. Era uma cidade que se achava que ninguém podia tocar nela, que ninguém podia derrubar ela, que ninguém podia destruir ela. E por conta disso eles tinham uma autoconfiança em si mesmo. E assim, meu irmão, e ali aquela cidade também era uma cidade muito rica, porque era uma cidade, meu irmão, onde havia localizado à beira de um riacho, que aquele riacho tinha muito ouro. E a descoberta do ouro naquele riacho, ouro, prata, ali naquelas rochas, naqueles lugares, irmão, trouxe muita riqueza para aquela cidade.
E era uma cidade que produzia, que por ter muito ouro, muita prata, era uma cidade que produzia objetos de ouro e de prata. E além de ter essa riqueza em ouro e prata, eles também produziam objetos e vendiam. E assim, o produto interno bruto gerava muito lucro para aquela cidade. E era uma cidade conhecida como uma cidade potentosa, uma cidade rica, uma cidade poderosa. Aí presta atenção nisso. Uma cidade alta, onde os exércitos inimigos era difícil de entrar. Eles se sentiam seguros, confiando em si. Uma cidade rica, onde eles se achavam, meu irmão, que eram abastados, que eram ricos, que não tinham necessidade de outras coisas. Seguros e ricos. E assim, meu irmão, esse tipo de vida da sociedade de Sardo começou a refletir dentro da igreja. Aquela igreja, irmão, ela foi fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo. E quando essa igreja foi fundada, lá na cidade de Sardo, era uma cidade que tinha pessoas de muitos povos e muitas nações que moravam ali. Aí quando Paulo fundou aquela igreja ali, nas suas viagens missionárias, não sabe dizer qual viagem missionária Paulo fundou essa igreja. E quando aquela igreja foi fundada, houve muita alegria, como sempre há quando o evangelho chega em algum lugar. Houve muita euforia, houve muito gozo no coração daquelas pessoas. Ouvi falar de Jesus, um missionário ali, um apóstolo pregando a palavra, fazendo maravilhas, cura, milagre, prodígios, sinais, e ali o povo crendo em Jesus. E houve ali aquela alegria, aquela euforia, aquele prazer, aquele gozo. Mas o que acontece? Os crentes daquela cidade, meu irmão, não vigiaram. Os crentes daquela cidade receberam o evangelho, o povo recebeu o evangelho, abraçou o evangelho, foram convencidos que Jesus era o Filho de Deus, foram convencidos que Jesus era o Messias, e trouxe aquela alegria, aquele fogo, aquele prazer. Porém, eles não guardaram a vigilância. E no que eles não guardaram a vigilância, meu irmão, aquele espírito de soberba, aquele espírito de arrogância, de altivez, de autoconfiança, que havia operando na sociedade, nas pessoas daquela cidade, começou a entrar no coração de muitos irmãos. Porque tem uma coisa, irmão, que pode destruir a vida do crente, que pode destruir a vida de alguém que recebeu o evangelho. Sabe o que é? A autoconfiança. A confiança em si, nas suas habilidades, no seu intelecto, na sua posição social, a confiança nos seus recursos, no seu dinheiro. Meu irmão, isso pode ser a ruína do crente. Observe que aquelas pessoas continuavam na igreja, mas o Jesus que não olha para a aparência, o Jesus que olha para o coração, viu que aqueles crentes estavam ali, mas estavam mortos. Para a sociedade não. A igreja de Sardes está viva. Olha, uma igreja que tem obra. Olha, uma igreja que está crescendo. Olha, uma igreja que tem dinheiro, uma igreja que tem recurso. Sim, aqui é uma cidade rica, o povo daqui tem dinheiro, a igreja daqui tem recurso. Isso trouxe, meu irmão, autoconfiança para aqueles irmãos. E a sociedade olhava e via aquela igreja viva, mas quando Jesus olhou e viu, aquela igreja estava morta. Jesus está olhando para nós essa noite, irmãos. Jesus, Ele contempla cada um de nós. Ele olha para mim que estou aqui nessa plataforma pregando. Ele olha para os obreiros, auxiliares que estão aqui ao meu lado. Jesus, Ele olha para cada um de vocês, está sentado na primeira cadeira, na última cadeira, lá na portaria lá fora, recebendo os irmãos. Nós olhamos uns para os outros e vemos, o irmão está vivo. Olha o irmão na igreja, amém, a paz do Senhor, o irmão está vivo. Mas de repente Jesus olha para muitos de nós essa noite, para alguns de nós essa noite, e Ele vê que na verdade as aparências estão enganando. As aparências estão enganando. Há muitos cristãos, irmão, nesses últimos dias, com fama de que está vivo, mas estão mortos. E muito provavelmente, há desses aqui em nosso meio esta noite, está morto.
que uma igreja morre, meu irmão? Quando é que um crente morre? Quando é que uma pessoa que abraçou o evangelho morre? Que na verdade ele morreu porque ele nunca tinha recebido o evangelho de verdade. Na verdade ele morreu porque ele nunca tinha se convertido de verdade. Na verdade ele morreu porque ele estava na igreja ali só tentando com as forças dele seguir o evangelho, andar direitinho, mas ele nunca recebeu a revelação do Espírito Santo. Porque a Bíblia garante que se ele tivesse recebido a revelação do Espírito Santo, ele permaneceria vivo até a volta de Jesus, vivo espiritualmente. Mas morreram, estavam mortos. E quando é que um crente percebe que ele está morto? Olha aqui o que é que ele diz aqui, ó. Tem fama de que está vivo, mas está morto, ó. Ser vigilante. Primeira coisa, ele para de vigiar. O crente que está morto, irmão, que está morrendo, ou que vai morrendo aos poucos, apagando a luz aos poucos, ele para de vigiar. E vigiar indica o quê? Vigiar indica viver uma vida de oração. Vigiar indica o quê? Viver uma vida de santidade, uma vida de renúncias. Vigiar aponta para quê? Para uma vida uma vida devocional com Deus. O crente que lê Bíblia, que ora, que busca viver para o Senhor no seu cotidiano, no seu dia a dia. Logo, o crente que deixou de vigiar é o crente que está parando de orar, é o crente que está parando de ler Bíblia, e consequentemente aí vai vir na frieza espiritual. Ele parou de orar, parou de ler Bíblia, aí ele começa a morrer espiritualmente. Aí ele já não se santifica mais, já não se guarda mais do mundo. Para ele tudo no mundo passa a ser normal. Ele passa a seguir o curso do mundo, passa a buscar a aparência do mundo, a glória do mundo. A cobiça entra de novo no coração dele. As renúncias que ele fez no passado, ele volta de novo a viver, a praticar aquelas coisas que ele já tinha renunciado quando tinha o temor de Deus no coração. É assim que um crente que não vigia vive. Se você está assim, meu irmão, tome cuidado. Se você está assim, meu filho, abra seus olhos. Ninguém está aqui ouvindo essa palavra por acaso. Eu sempre digo isso. Deus muitas vezes, irmão, fala conosco com palavra de revelação, como essa aqui. Isso aqui não é uma doutrina. A doutrina nós ouvimos de manhã, estudamos a carta de João inteira, a segunda carta de João todinha, do verso 1 até o último. Mas Deus está tratando com nós essa noite aqui, meu irmão, com uma palavra de revelação. E Deus está revelando na sua santa e maravilhosa palavra que tem crente que está parando de vigiar. Tem gente que veio aqui essa noite que precisava ser exortado, que está morrendo a vida de oração, que não tem mais prazer de pegar o santo livro, a santa palavra, e se alimentar com ela, que não tem mais prazer de ir para o culto, vai puxado no cabresto e vai na margem, não tem mais alegria, não se santifica mais, não se preocupa mais em se desviar do pecado, do mundo, em vigiar com as palavras, com a aparência, com os desejos, com as vontades, que está se entregando ao mundo, está morrendo. Então tome cuidado, meu irmão. Por isso aquela igreja morreu. Por quê? Parou de vigiar. Então volta a vigiar em nome de Jesus. Segundo, ele diz: volta a vigiar e confirma o restante que estava para morrer. Sim, o que é isso? O cuidado pelas vidas que estão morrendo. A igreja começa a perder esse cuidado. A igreja começa a perder esse zelo. Não tem mais cuidado pelas vidas que estão morrendo. Para nós, os coitados dos católicos que estão aí seguindo a Maria, o São Francisco, São Expedito, a gente não se preocupa mais com eles. Não, deixa eles lá. Coitado dos evangélicos que estão presos em igrejas hereges, amarrado a cabresto de dízimo, de oferta obrigatória, amarrado a cabresto de campanha, de misticismo e sincretismo.
a teologia de prosperidade, o Deus revelou isso ou revelou aquilo, eis que eu te digo isso, eis que eu te digo aquilo, ó o anjo com a bandeja de ouro, ó o reteté, ó o cai, ó o pula, crentes presos a esse tipo de movimento, mortos espiritualmente, enganados por esse tipo de heresia, e a gente não se preocupa mais com eles. Mas no passado tinha preocupação, agora não tem mais. Então aí, o crente começa a morrer assim. Então ele diz que é preciso a gente buscar confirmar o restante que estava para morrer. Ou seja, ir levar a palavra para essas pessoas, o evangelho, a confirmação da verdade, que eles estão com dúvidas, estão com questionamentos. Aí ele fala, terceira coisa, o problema daquela igreja, que ela tinha morrido, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que acontece aqui, irmão? Aquela igreja, observe o que Jesus está dizendo, eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que é isso? Uma igreja que tinha obra, mas que eram obras feitas com negligência. Obreiros que trabalhavam negligentemente na obra. Olhe para vocês, obreiros, para nós, obreiros. Um povo que tudo que fazia para a obra, irmão, fazia com imperfeição, como se estivesse fazendo para o homem. E Jesus diz que eu não achei as tuas obras perfeitas diante de quem? Não é diante do pastor, não é diante dos irmãos, é diante de Deus. Entendam, toda obra que nós nos propomos a fazer, se é limpar o chão da igreja, se é subir aqui para pregar, se é pegar um instrumento desse para tocar, se é assumir a liderança de alguma coisa, meu irmão, se é ser um crente, seja a função que você vai exercer dentro da obra, meu irmão, sim, deve ser feito para Deus. Você toca violão, menina que toca violão, contrabaixo, teclado, que mais? Guitarra, canta, prega, louva, na portaria, obreiro, recepção, limpeza e tudo mais, irmão, você está fazendo para Deus. E Deus está dizendo aqui, não estou vendo as tuas obras perfeitas, tuas obras estão negligentes, estão imperfeitas. Irmão, eu tenho presenciado isso, quanto mais Deus. Nós que somos homens, temos presenciado isso, quanto mais o Senhor. Quantos irmãos aqui, por exemplo, que quando chegaram não queria perder um culto? Quantos irmãos aqui, quando chegaram não queria perder um culto? Veio das tripas coração, está no culto, estou no culto. Que hoje, ó, não estão mais. Quantos irmãos, quando chegaram, tinham um zelo, tinham um prazer de organizar uma coisa, até quando saía, tinha um prazer de desligar um botãozinho para apagar uma luz, tinha um prazer de ali desligar um ventilador daquele, tinha um prazer de fechar a igreja, de olhar se a igreja estava fechada, de ajeitar uma coisa, a outra, não faz mais, irmão. Não faz mais, ou talvez algum se faz, não faz com o coração perfeito. Maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Então olha, irmão, como é que está as tuas obras diante de Deus? Seja sincero, não precisa falar para mim não. Como é que está as tuas obras diante de Deus? Estão perfeitas? O que é perfeito? Obra perfeita é quando ela é feita com sinceridade, ela é feita com coração sincero, com coração verdadeiro, coração cheio de amor e de alegria, porque está fazendo. Isso é fazer uma obra perfeita. Não é que os irmãos vai tocar e não vai errar nenhuma nota, não é isso. Não é que o irmão vai pregar e não vai errar nenhuma palavra, não é isso. Obra perfeita não é. Obra perfeita está relacionado ao meu coração, como eu estou fazendo a obra. Se eu estou fazendo a obra com amor, com dedicação, com alegria, com gozo, com prazer, com vontade, porque amo fazer, ou não. Tuas obras estão perfeitas diante de Deus, irmão? Como é que é o teu coração quando você vai fazer alguma coisa para Deus? Sim, qualquer coisa, por mais simples que seja o que você está fazendo.
mais simples que seja. Seja chegar o dia do culto, você se aprontar e vir para o culto. Como é que você está fazendo essa obra de vir para o culto? Seja o dia do evangelismo, para ir evangelizar. Como é que você está vindo para ir para o evangelismo? Seja a minha contribuição para a obra. Como é que eu estou dando a minha contribuição? Seja o meu dia de pregar, o meu dia de dirigir culto, seja o ensaio do grupo de louvor, seja a confraternização dos domingos de Santa Ceia, que as irmãs se preparam para fazer. Como é que você está fazendo? Como é que está o teu coração para fazer isso? Isso é para a igreja toda, irmão. A questão do fazer a obra, irmão, de forma imperfeita, ele está cobrando aqui, não é só de nós, dos obreiros, não. Ele está cobrando de toda a igreja. A igreja estava morta, a igreja estava morta. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha como Jesus é exigente com nossas obras. Eu podia dizer aqui uma coisa. Claro, o que eu vou dizer aqui é só uma ilustração. Jesus não está pedindo para você fazer nada. Agora, se for fazer, faça bem feito. Ou então poderia dizer uma segunda coisa: Jesus está te mandando fazer alguma coisa para Ele, e quando for fazer, faça bem feito. Ele diz: sim. Então, irmão, observe que ele diz: aquela igreja tinha fama que estava vivo, mas estava morto. Sabe o que é um crente ter fama de estar vivo, mas está morto? Você acha que é uma mulher de Deus, você acha que é uma mulher cheia da unção, mulher santa, uma mulher que vigia, uma mulher que ora, que busca a Deus, e quando de repente, se você descobrir alguma, ou você, sei lá, aliás, Deus sabe, vê e contempla, e vê que não é isso que você está pensando. Do mesmo jeito o homem, você olha para o homem e pensa que é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça, cheio da glória, cheio da virtude. Aí de repente você vai, e Deus olha e vê, não é isso que você está pensando. Não estou falando de erros e falhas, irmão, porque todos somos imperfeitos. Eu estou falando de fato de caráter. De caráter. Caráter é aquilo que é próprio meu, aquilo que é próprio meu. A minha essência, o meu caráter, a minha essência. A fama de alguém é aquilo que as pessoas olham e dá pela aparência, mas o caráter é aquilo que você é. É aquilo que as pessoas não podem, talvez não, eu ia dizer que não podem ver, mas obviamente que tem um bom caráter, é claro que se torna notório. Mas nem sempre é assim, o texto está mostrando aqui. Irmão, tem crente vivendo de aparência. Tem gente vivendo de aparência. E nós não podemos continuar vivendo de aparência, mas nós temos que mergulhar na presença de Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, nos encha de temor e nos dê uma vida santa na presença dEle. Tem que pedir a Deus que conserte nossos pecados, limpe, purifique, conserte o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa personalidade. Temos que pedir isso a Deus, irmão. Senhor, me conserta. É preciso isso, porque quem tem apenas uma aparência de quem está vivo, mas você sabe que você não está vivo, você sabe que você está morto. Mas aí, o que acontece? No verso 3, Jesus disse para aquela igreja: lembra-te, pois, é uma igreja esquecida, né? O crente morto é um crente esquecido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te.
E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus está dando aqui uma oportunidade àquela igreja. Jesus diz: olha, eu estou vendo que você é uma igreja esquecida, que você recebeu a mensagem, você recebeu a doutrina, você recebeu a palavra, mas você esqueceu. Você não está guardando a minha palavra. Tem muitos aqui assim, irmão, que tem ouvindo a doutrina, a mensagem, a palavra, mas não está guardando. Mas Jesus te dá uma chance essa noite. Ele diz: irmão, te lembra do que tem recebido, a doutrina que você tem aprendido, a doutrina que Deus tem nos dado, a revelação que Ele tem nos entregado. Se lembra do que Ele quer, do que Ele exige, do que Ele orienta, do que Ele ordena na sua palavra. E mais, lembra do que tens recebido e ouvido, e guarda, e se arrepende. Jesus, irmão, está mandando os crentes mortos se arrepender, está dando uma chance. Você está morto, está apenas com a aparência de quem está vivo, então se lembra da doutrina que você tem aprendido, e que você tem recebido e ouvido, e guarde, pratique, viva. Pratica, viva. Apenas saber que o dízimo não é obrigatório, meu irmão, isso não vai ser suficiente para salvar a gente. Apenas saber que as campanhas, 7 semanas, 21 semanas, é heresia, é misticismo. Misticismo por quê? Porque se atribui poderes espirituais àquilo, meu irmão. Então, só saber que isso é heresia não vai ser suficiente para nos salvar, não. Não vai ser suficiente. O Senhor está dizendo que nós temos que praticar a doutrina que nós temos aprendido, é nos arrepender. Ou seja, se arrepende da prática de vida que você está vivendo, do pecado que você está vivendo, da maldade que entrou no teu coração de novo, da tua entrega novamente ao mundo. Se arrepende, se volta para o Senhor e guarda a palavra dele. E ele diz, e ele dá aqui um alerta, uma ameaça, na parte B do versículo 3: e se não vigiar, eu estou mandando você vigiar, mas se você não vigiar, eu virei sobre ti como ladrão, e não saberá que hora virei sobre ti. Virei sobre ti como um ladrão. A gente sabe, Jesus fala disso, né? Pedro fala que Jesus fala que virá como ladrão. Pedro também fala disso, Paulo fala disso também. Jesus vai vir como ladrão. Agora, para essa igreja aqui de Sardo, Jesus colocou que viria como ladrão, especialmente por causa de uma coisa. Porque no ano 456 a.C., aquela cidade que eles tão difícil de ser invadida por um exército, tão alto, confiante, ela foi rodeada por um exército assírio, ou melhor, pelo rei Ciro. O rei Ciro, o rei que fundou o Império Medo-Persa, ele foi lá, rodeou aquela cidade. Eles viram: poxa vida, realmente é difícil a gente subir aí. E o que é que eles fizeram? Ficaram observando um dos soldados lá de Sardo, à noitinha. Eles observaram aquele soldado indo, e ficaram observando, e viram que ele entrou por uma brecha. E os soldados que viram aquilo fizeram o quê? Foram avisar lá para o capitão, fizeram a estratégia. É hoje de madrugada, quando todo mundo estava dormindo, inclusive o exército que estava tão seguro em cima das muralhas, mas só para estar, eles ficavam dormindo, porque eles sabiam que ninguém ia subir lá. Todo mundo dormindo. Os soldados do rei Ciro vão lá, entra pelaquela brecha, abre a porta, e de repente, como um ladrão de noite, o exército do rei Ciro está dentro da cidade, matando tudo que a gente toma naquela cidade. E Jesus trouxe à memória esse fato histórico para a igreja de Sardo. É como se Deus estivesse dizendo: só vocês acham que estão aí bem seguro, bem guardado, mas lembra quando o rei Ciro, no ano 456, sim, quando ele entrou aí como ladrão, que vocês acordaram, a cidade já estava pegando fogo, estava todo mundo morrendo. Pois assim eu virei contra vós como ladrão de noite, sem que vocês saibam a hora nem o dia, portanto vocês devem vigiar.
E Jesus diz isso para nós essa noite. Ele já nos advertiu, já nos alertou que Ele virá como ladrão de noite. Ele virá como ladrão de noite. Ninguém saberá o dia nem a hora que o Senhor virá. Não saberemos o dia nem a hora que nós vamos morrer e partir para se encontrar com o Senhor. Não saberemos nem o dia e a hora em que Jesus virá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas o certo, amados, é que nós devemos cumprir as regras de conduta de santidade que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus, os seus apóstolos, as cartas apostólicas, elas nos ensinam conduta de santidade. São regras que Jesus estabeleceu para a igreja andar. É salvo, é eleito, é igreja, então anda assim, anda dessa maneira, anda dessa forma. Assim você vai confirmar a sua eleição. Então ele nos ensina isso, que nós devemos vigiar, porque o Senhor vai vir como ladrão. Se o arrebatamento fosse agora, Jesus viria como ladrão. Tanto tempo que a gente espera, tanto tempo que a gente aguarda, e de repente faz, e para nós eu acho que ele não vai vir hoje. Eu acho não, pastor, que ele não vai vir hoje, vai demorar mais um tempão aí de novo para vir. Mas o certo é que nós não sabemos. Mas se ele viesse agora como ladrão, será que nós, de fato, estamos andando como quem é eleito, como quem realmente tem o selo da promessa, o selo do Espírito Santo? Ou nós estamos andando como qualquer mundano e carnal anda por aí? Ele diz, mas olha que coisa boa, meu irmão, coisa maravilhosa, no versículo 4, mas tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Glória. Tens em Sardo, tens em Fortaleza, tens no Ceará, tens no Brasil, tem em algumas partes do mundo, um povo que não se contaminou, um povo que não apostatou, que não se desviou para seguir falso profeta, que não se desviou para seguir heresia, que embora tenha sido tentado, mas tem se firmado na palavra do Senhor. Tens em Sardo, irmãos, algumas pessoas, não muitas, mas algumas, que não contaminaram seus vestidos. No meio de uma sociedade corrompida e depravada, cheia de orgulho e soberba, ainda havia ali um povo, um remanescente. Remanescente quer dizer que aqueles que sobraram, no sentido mais simples da palavra. Ainda tem um remanescente que confia e que espera no Senhor, que é tentado, mas não se deixa levar, que é convidado para os caminhos maus, mas não aceita os convites, que é seduzido pelo pecado, mas não cai na sedução. Ainda tens em Sarde um povo que foi bombardeado pela seta do orgulho, da soberba, da arrogância, da prepotência, mas não se deixou contaminar, preferiu guardar a palavra. Que sejamos nós assim, meus amados, em nome de Jesus. Que sejamos nós esse restante que não se deixa contaminar. Sejamos nós. Não contaminaram seus vestidos. Vestidos é o quê? Aí vai ver o crente pentecostal e fala que a saia lá nos mocotó, né? E a manga bem aqui nos braços, e não tem nada a ver com isso. Claro que a mulher de Deus tem que andar em santidade, e a gente ensina isso aqui, lógico. Mas isso aqui não está falando da roupa, nem do irmão, nem da irmã. A Bíblia, quando fala de veste, meu irmão, guardar as vestes, se você olhar para os contextos, você vai estar vendo o quê? Que são as obras de justiça que Deus estabeleceu para o crente andar nelas. Isso são as guardar as vestes limpas. Isso são não deixar contaminar as suas vestes, ou seja,
praticar as obras que Deus estabeleceu para nós andarmos nela. Não praticar essas obras com a intenção de comprar nossa salvação, porque nós não vamos comprar salvação praticando boas obras, mas praticar essas boas obras porque elas são a regra que Deus estabeleceu para aqueles que Ele salvou andarem nelas. O Espírito nos guia por essas obras, o Espírito nos guia por esse caminho dessas obras de santidade. O Espírito vai nos guiando. Jesus diz: o Espírito vos guiará em toda a verdade. E o Espírito é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Se eu tenho o Espírito, obviamente que eu me santifico, eu ando em santidade. Se eu não tenho o Espírito, eu não ando em santidade. Então ele diz que tem alguns que não contaminaram seus vestidos. Será que tem esse povo aqui, irmão, essa noite, que não estão contaminando seus vestidos, que não estão deixando a arrogância entrar no coração, a inveja, a maldade, a soberba, a prepotência, a altivez? Será que tem gente aqui que não está contaminando seus vestidos? Mulheres que estão guardando o seu pudor, que estão cobrindo sua sensualidade, que são tentadas a aderir à modinha do inferno que estão usando por aí, mas como são santas, não conseguem usar aquele trapo, aquelas porcarias. Será que tem gente aqui que está guardando as vestes da santidade? Ou não, a sua santidade é só aqui na igreja, na frente do pastor, na frente dos irmãos? Era esse o problema da igreja de Sardes, irmão. A vida daquela igreja era só na frente dos outros, mas Deus olhava e não via a vida deles. Era como os sepulcros caiados que Jesus chama os fariseus em Mateus 23. E Jesus chegou a dizer ali: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês têm uma boa aparência, mas por dentro vocês estão cheios de maldade, de perversidade, de iniquidade, de pecado. Eram homens que alargavam suas vestes, que era símbolo de santidade, as franjas das suas vestes. Usavam as caixinhas de couro contendo os textos sagrados, pendurados em suas testas, em suas mãos direitas. Ficavam em pé nas ruas, nas praças, nas sinagogas orando. Homens que pagavam seus dízimos conforme a lei ordenava, doendo o cominho do hortelã. Eu acho engraçado que o pessoal que vem dizer: olha aqui, Jesus mandou pagar o dízimo. Ele nunca percebe que o dízimo ali era doendo do cominho do hortelã. Ele nunca percebe isso. Eles nunca percebem. Ele só diz que Jesus mandou pagar o dízimo. Mandou mesmo, o judeu. Jesus estava vivo, a antiga aliança estava em vigor ainda, né? No dia que vier um crente perguntar: Jesus mandou pagar o dízimo. Mandou mesmo, tá aqui, mandou pagar, é doendo do cominho do hortelã, vai plantar sua horta. Aí você procura em Jerusalém algum sacerdote habilitado para receber esse dízimo, que hoje nem judeu está pagando mais dízimo, quanto mais nós, né? Mas aí eles faziam tudo isso. Eu jejum 2 vezes por semana, eu não sou igual aquele publicano, eu sou bom, eu sou melhor do que os outros, Senhor, eu me desvio do mal, eu só tenho uma mulher, eu não traio minha esposa. Mas Jesus diz: pai, você não passa de um sepulcro caiado. Uma certa vez o diácono Auricélio, ele deu uma definição sobre sepulcro caiado. Eu achei muito interessante isso. O que é caiar? Pintar de branco com cal. E branco representa o quê? Santidade. Ou seja, aqueles fariseus, eles só tinham aparência de santidade. Por isso vocês são igual o sepulcro caiado. Vocês são pintados de branco. Por fora vocês parecem santos para todo mundo, mas por dentro vocês não têm santidade coisa nenhuma. Então, meu irmão, é isso que estava havendo dentro da igreja de Sardes. E é isso, amado, que está havendo em nosso meio. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Eu não sei o que é que está passando na tua mente agora. Eu não sei o que é que está passando no teu coração agora. Eu não sei como é que tem sido o teu dia a dia. Se é aquela pessoa como os irmãos da igreja de Sardes, só dedicada a trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. Tem que trabalhar? Tem. Obviamente, tem que ganhar dinheiro para sustentar a casa? Tem. Mas a sua vida é dedicada só a isso. A ganância entrou no teu coração, a cobiça, o desejo de ostentar.
Havia uma aparência de vida, de santidade. Mas o Deus que sonda os corações viu que aquele povo estava morto. Mas o que me alegra, irmão, em saber que mesmo que parte da igreja venha se corromper, como nós estamos vendo aqui no Brasil atualmente, as igrejas, cada uma se desviando para o seu próprio caminho, se desviando do caminho da verdade, o caminho da doutrina, o caminho da santa palavra, o caminho do evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Essa semana um irmão me fez uma pergunta inteligente, sábia: pastor, qual é a linha teológica do nosso ministério? Irmão, a nossa linha teológica é a linha apostólica, é a linha neotestamentária. Nós somos uma igreja independente, nós não estamos ligados à presbiteriana, nem a assembleias, nem a batistas. Nós não somos tradicionais, nem pentecostais, nem neopentecostais e nem reformados. Nossa doutrina, nossa linha teológica é a teologia dos apóstolos. Nós buscamos a liberdade para interpretar as escrituras de acordo com que as escrituras se interpretam, e procuramos trazer a mensagem por mais pura e simples e verdadeira que ela é, sem estarmos presos a algum dogma denominacional ou alguma convenção religiosa. Sim. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Todos aqui desejamos a salvação em Cristo. Mas o Senhor diz que quando a igreja se corrompe, mesmo a igreja se corrompendo, se desviando, como estamos vendo aí, desvios teológicos, em muitas igrejas, desvios que não são significantes para a questão, eu não sei, eu esqueço de dizer o nome toda a vida, soteriológica, né, da salvação. Muitos desvios teológicos eles não afetam a salvação, mas tem a maioria dos desvios teológicos hoje estão afetando a salvação. São heresias absurdas, que colocam na mente do crente o quê? Que a igreja melhor é a igreja que tem bênção para receber. Não é a igreja que prega a verdade, não é a igreja que busca a santidade, não é a igreja que zela pela doutrina. A igreja melhor é aquela que tem bênção para receber. E isso, meu irmão, é desvio grave teológico. Perdi a visão da doutrina, eu perdi a visão da verdade, meu negócio agora é bênção. Deus está dando bênção bem ali naquela igreja, eu vou correr para lá. O negócio é bênção. O cara não está preocupado com doutrina, com conhecimento, com sabedoria, com revelação, com teologia bíblica simples e verdadeira. Não, o negócio dele é bênção, bênção, é bênção, é bênção. E a maioria dos cristãos atuais do mundo. Então, meus amados, no meio de uma igreja que declinou, que afundou, que naufragou, que morreu, como é o cenário brasileiro, como era o cenário de Sardo, Deus encontrou ali uns crentes que ainda tinham zelo pela verdade. Deus encontrou uns crentes ali que amavam a Ele ainda, que faziam a obra com zelo, que faziam a obra com sinceridade, que iam por culto, não porque poxa vida hoje é domingo, mas iam por culto. Meu Deus, que alegria de ir por culto hoje. Que exercia algum trabalho na igreja, fosse limpar a igreja, fosse pregar, dirigir, tocar. Meu Deus, que bom que hoje tem culto, eu vou cantar, vou tocar, vou pregar, vou ficar na portaria, vou limpar a igreja. Meu Deus, que maravilha, glória a Deus. Deus disse que no meio de um cenário caótico, de soberba, arrogância e desvio, meu irmão, Ele ainda consegue encontrar crentes fiéis. E o desejo do meu coração de trazer essa palavra essa noite foi o que eu pedi ao Senhor, meu irmão. Eu disse: Senhor, que o temor do Senhor venha para a igreja, que a igreja venha se despertar, Senhor, a praticar obras com zelo, que a igreja venha se despertar a praticar obras perfeitas, com o coração perfeito. É isso que o Senhor quer de nós, irmão. O Senhor quer te ver quando for o dia de culto, ver você se aprontando na tua casa com alegria. O Senhor quer te ver você que foi escalado para pregar no dia tal, na congregação tal. Deus quer te ver você se preparando, meu irmão, estudando, lendo a palavra, pesquisando, buscando a Deus em oração com alegria, meu irmão. Deus quer olhar e ver para os obreiros dia de culto, vindo com alegria, cada um fazer seu trabalho. Deus quer olhar e ver para o ministério de louvor, e ver o ministério de louvor vindo com alegria, cada um para exercer o seu ministério. Deus quer olhar e ver obras perfeitas, irmão.
Deus quer olhar, e quando eu sair do meu lugar para dar minha contribuição, já sabendo que o dízimo não é obrigatório, ninguém tem obrigação de dar nada, mas Deus quer olhar e ver, quando eu sair com o coração sincero, e com amor e com alegria pelo que eu estou fazendo, e não porque eu vou ganhar 10 vezes mais, ou porque o devorador vai lá em casa. Não existe nada disso. Deus quer olhar e ver em nós obras perfeitas. Deus quer olhar para as irmãs e ver santidade, minha irmã, na sua aparência, pudor. Não porque o teu marido encabrestou, mulher, cumprir essa saia. Não, mas porque mesmo sentiu o amor, o gozo, o temor diante de Deus. Mulher, olha esse decote. Não, porque você mesmo sentiu o amor, o temor diante de Deus. Deus quer olhar e ver isso, irmão. Eu vou dizer aqui na linguagem humana, meu irmão, dá-se a entender aqui. Claro que Deus não cansa, mas na linguagem humana, Deus está cansado de olhar e ver só aparência. Obras imperfeitas, obras mal feitas. Eu congreguei numa igreja histórica, uma igreja que Jonathan Edwards também fez parte dela, oriunda do puritanismo. Hoje ela não tem nada a ver com puritanismo, totalmente desvirtuada do puritanismo, tem nada a ver, nada a ver. Mas com certeza Jonathan Edwards não subia nem no púlpito hoje para pregar lá. Mas eu congreguei numa igreja, irmão, onde eu nasci ali espiritualmente. E o que eu comecei a ver, meu irmão, e que eu continuo vendo até hoje, estou contando da igreja que eu nasci para poder chegar até hoje onde estamos. Não é o fato da igreja, desde que eu nasci até hoje. E vi e continuo vendo, meu irmão, que infelizmente no meio da igreja de Cristo muitos só mantêm a aparência de quem está vivo. Eu tenho olhado e tenho visto pastores mortos. Eu tenho olhado e tenho visto ministros mortos. Eu vi um relato, acho que de David Wilkerson, dizendo que percorreu muitas partes do mundo pregando. Ele disse que conheceu pastores, irmãos, que estavam há meses sem orar. Homens que estavam no púlpito apenas o cadáver, mas que não havia mais vida, que precisava de um sopro de vida da parte de Deus. Olhe para esse cenário evangélico que está aí, esses cantores gospel. Você olha para eles, você vê ali, parece tudo que tem uma aparência de quem está vivo. Você já olha para eles, já vê a glória terrena neles. Com isso você já está vendo que eles já estão mortos. Tu visto homens transformando os púlpitos em picadeiros, e os cultos têm virado um mero espetáculo. Tenho visto púlpitos, plataformas que eles chamam de altar, que negócio de altar não existe mais, plataformas, transformando-se em prateleiras de venda, de negócio de vendas. Tenho visto homens transformando os dons de Deus em mercadoria, e cada um buscando enriquecimento em nome de Deus, em nome do Senhor e em nome dos dons. Nós vemos o reflexo de uma igreja morta aqui no Brasil, quando se precisa fazer uma gincana para atrair os jovens, quando se precisa tocar um forró para poder segurar os irmãos na igreja, quando se precisa profetizar mentindo porque os irmãos gostam de profecia, quando se precisa fazer uma campanha toda terça-feira para poder o crente vir toda terça-feira para o culto. Isso reflete que a igreja está morta, porque a igreja que está viva
Ela não precisa de gincana, ela não precisa de forró, ela não precisa de campanha. A igreja que está viva, ela só quer o pão puro que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Isso é o suficiente, isso é o bastante. Pastor, você quer servir para nós um churrasco hoje da melhor qualidade? Quero, meu irmão. Então prega o evangelho puro e verdadeiro. A igreja vive assim, irmão. Você vê o reflexo de crente morto. É crente que mesmo podendo vir, mas não vem para o culto durante a semana. Pode vir, mas não vem. Outros não vêm porque não pode. Mas o crente morto não vem porque está morto. Ele consegue vir no domingo ainda porque ele está ainda tentando ainda. Então, meu amado, a gente vê esse reflexo, essa realidade. Então nós precisamos guardar nossas vestes e voltar a praticar obras perfeitas. E o Senhor diz aqui no verso 5, já próximo à conclusão. Aliás, no verso 4 ele diz que se nós guardarmos nossas vestes, nós andaremos com Cristo de branco, porquanto nós seremos dignos. Dignos não porque nós nos tornamos dignos por nossos próprios méritos, mas o Senhor nos tornou digno pela sua misericórdia e graça. E no verso número 5, o que vencer será vestido de vestes brancas. Mais uma vez ele fala: de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Interessante, quando a gente lê esse versículo, parece até que dá a entender que o livro da vida pode ser riscado, mas lógico que não pode. Ele já está dizendo: de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, os que vencer. E o povo que Deus escolheu, meu irmão, Ele escolheu tanto pela soberania como pela presciência. Quando Deus escolheu o Auricélio para salvar, Ele escolheu pela soberania, porque Ele quis salvar o Auricélio, e escolheu pela presciência. Queria guardar o Auricélio até o fim, para o Auricélio não se desviar. Então obviamente que esse livro aqui não pode ser riscado. Se o livro da vida pudesse ser riscado, então é porque Deus é um Deus relativo, um Deus que se enganou. Opa, eu coloquei o nome do Auricélio aqui, mas eu me enganei, ó, ele desviou. Você acha que esse Deus que nós servemos é assim, irmão? É lógico que não. O livro da vida não pode ser riscado. Aqueles que vão vencer até o fim vão vencer e vão permanecer até o fim. Agora, obviamente, os que não vão vencer nunca nem tiveram o seu nome no livro da vida. O livro da vida não é o caderno de um colégio, um caderno de um jovem responsável que toda hora está borrando e riscando o caderno. O livro da vida foi escrito pelo próprio Deus, e a Bíblia diz que foi escrito antes mesmo da fundação do mundo. Então, meu irmão, só vai chegar até o fim. Está dizendo aqui: quem chegar até o fim não vai ter seu nome riscado no livro da vida. Então só vai chegar até o fim quem realmente tem o nome no livro da vida. E só vai chegar até o fim aqueles que realmente Deus guardar para chegar, porque com a tua força você não consegue. E no verso número 5 ele diz ainda que vai confessar o nosso nome diante do Pai dele, do Deus Pai, e diante dos anjos santos. É como Deus está dizendo: olha, vocês vão vencer até o fim. Vocês que não contaminaram suas vestes, que estão aí firmes, porque vocês são escolhidos para isso, para honrar a Deus, para a glória de Deus. Então naquele dia eu vou apresentar vocês ao meu Pai e aos anjos. É como Jesus dissesse. Claro que ele está usando aqui um simbolismo, que Jesus não precisa nos apresentar: isso aqui é o Auricélio, o senhor conhece? É claro que não. Mas ele está falando da honra e da glória que nós vamos ter de poder chegar diante do Pai e ver, contemplar o que olho humano jamais pôde ver. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, e nós vamos ver. E vamos ver, irmãos, esse Deus
Deus tremendo que está agora lá no trono assentado. Esse Deus glorioso, grandioso, que rege todas as coisas pelo conselho do seu poder. Esse Deus que nós cremos e temos convicção que Ele é real, que Ele existe, mas nossos olhos nunca podemos ver, mas nós vamos vê-lo. Jesus está dizendo aqui para nós. Nós vamos ver Deus. Eu queria ir tanto no Quênia ver aquelas montanhas lá de pedra, de rocha. Eu queria tanto lá nos Estados Unidos para ver aquela bicha lá, como é que é? Estado da Liberdade. Eu queria tanto ver a Torre Eiffel. Eu queria tanto em Jerusalém ver os muros o muro das lamentações. Meu irmão, nós vamos ver Deus. Não. Nós vamos ver Deus, irmão. A minha mãezinha está lá no interior agora. Eu tenho certeza, ela está lá. Eu posso até imaginar onde é que ela está, sentadinha na calçada, segurando o celular e ouvindo a pregação ao vivo. Porque a internet dela só pega na calçada. Eu tenho certeza que ela está lá. Eu não posso ver, mas ela está lá. Eu não posso ver Deus agora, mas Ele está lá. Você não tem uma casa para morar? Você não tem certeza que ela está lá? Você não está, mas Deus está lá. E um dia, como daqui a pouco, com a bênção de Deus, nós vamos entrar na porta da nossa casa para repousar. Um dia nós entraremos pelos portões de glória para estar perante o Senhor. Guarda as tuas vestes, irmão. Vale a pena. Guarda as tuas vestes. Se desvia do mal. Se arrepende esta noite. A graça de Deus está batendo na tua porta. Ele quer entrar. Jesus disse: eu estou no coração dos eleitos. Ele diz: eu estou à porta e bato. Abre a porta, eu vou entrar. E Ele vai entrar. E Ele vai fazer morada. Não endureça o coração ao ouvir a voz do Senhor. Conserta teus caminhos. Ninguém está sabendo o teu pecado, só Deus. Que Deus essa noite tenha revelado tua nudez para ti mesmo. Que essa noite você tenha ficado com vergonha de Deus, não de ninguém, que ninguém está sabendo. Que você possa sair daqui convicto de uma coisa: Deus te ama e está te dando uma oportunidade. E Deus está te dizendo: se arrepende e guarda a minha palavra. E para concluir, Ele diz no verso 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando desse ouvido aqui, ó. Ele está falando do ouvido espiritual, o ouvido dos eleitos. O que quer dizer isso, pastor? Por exemplo, dá um exemplo. Está aqui o presbítero Clésio, que quase concluiu a faculdade, né? Está aqui o evangelista Heitor, que quase não estudou. Eu estou pregando para os dois. O Clésio quase concluiu a faculdade, o Heitor quase não estudou. Aí eu vou, né? Como é que diz? O exemplo, né? O exemplo. Aí eu vou e digo, prega esse evangelho. O Heitor, que quase não estudou, entende. A palavra entra, ele ouve, compreende, crê e se arrepende. O Clésio, que é quase doutor, é bonito essas palavras, gostei, interessante, vai embora, seco. Quem tem ouvido para ouvir, quem ouve. Dependeu da inteligência do homem? Não. Porque eu fiz uma comparação aqui. O Clésio tinha faculdade, o Heitor quase não estudou. Se o Clésio tinha faculdade, obviamente que humanamente falando, o Clésio seria mais inteligente do que o Heitor, que não tem faculdade. Mas a palavra de Deus não se revela para quem é inteligente, nem para quem tem capacidade. Se revela para quem Deus quer revelar. Então quando ele diz, Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 25: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que o Senhor escondeu isso dos sábios, instruído, e revelou para os pequeninos. Deus revela para quem quer. Então quando ele diz, quem tem ouvido para ouvir, isso que ouça, ele se refere a quem? Os eleitos, escolhidos. Quem ele se revela?
E os outros vão continuar sem entender, sem ouvir, com o coração duro, coração fechado. Eu achei bonito, pregação bonita, pastor falou bonito, foi forte, foi isso, aquilo outro, mas sai com o coração velho duro, entenebrecido no pecado. Mas os pequeninos que têm ouvido não, porque são eleitos, eles se quebrantam, eles se arrependem, eles se consertam, eles já saem daqui com o temor do Senhor, buscando vida com Deus. Então, meu irmão, quem tem ouvidos, ouça. Não o que o pastor Jardel, ou o que o fulano de tal, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito me escolheu para me usar essa noite e trazer essa palavra. Ouça, se arrependa, se converta e creia.